Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Dessa vez eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente do que eu geralmente costumo fazer aqui no canal. Hoje eu vou trazer umas impressões do Nintendo Switch OLED. Recentemente eu acabei adquirindo esse daqui. Chegou pra mim e eu já tô com ele há uns 4, 5 meses mais ou menos. E eu acho interessante fazer esse tipo de vídeo porque o Switch, muito provavelmente, né, especulam-se que daqui a um ano ele vai acabar recebendo um sucessor. E muita gente ainda tem dúvida se vale a pena comprar o console, se espera o próximo. Então eu vou tentar responder algumas dúvidas para vocês. Eu já vou colocar logo de cara que essa capinha aqui, por exemplo, que eu comprei, essa capinha do Mario, eu acabei comprando ela pela Shopee. Ela veio de outro país para cá, mas não foi taxada nem nada do tipo. E ela não veio só com essa case aqui, ela veio em uma malinha maior, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Acabei pagando uns R$200 mais ou menos nela. Então assim, é importante você ter em mente que com esse console aqui você vai ter alguns outros gastos, não somente com os jogos, mas por exemplo, é óbvio levar ele pra algum lugar, você vai ter que ter uma case pra você poder proteger. Comprei também aqui uma película pra poder proteger ele, então você vai ter alguns outros gastos, assim, mas são gastos que você vai ter, no geral, uma vez, né? Você vai ter uma vez. Por exemplo, essa capinha aqui, eu gastei com ela uma vez e muito provavelmente não vou gastar de novo. Ela me parece, pelo menos, ser bem resistente, né? Então, isso aqui é a prova d'água. Então, não é um gasto que você vai ter de forma recorrente, né? Você não vai ter que ficar comprando todas as vezes, a não ser que você queira colecionar por algum motivo. Eu comprei também uma película protetora de vidro que eu coloquei aqui nele. Recomendo fazer isso, né? Porque, enfim, ainda mais em tela OLED, que é uma tela um pouco mais delicada, aquela coisa toda. E eu já quero começar a falar de alguns aspectos aqui pra vocês, principalmente dos modelos do Switch que a gente tem no mercado hoje em dia, né? Você vai encontrar o Switch V1, V2, o Lite e o OLED. E eu já aconselho a vocês a não comprar o Switch V2 e o Switch Lite, porque recentemente está tendo uma onda de pessoas reclamando que o Switch ele vem apresentando uns problemas na tela, onde a tela fica completamente zoada e a Nintendo até hoje não se posicionou a respeito disso. Então eu já fico alerta e também recomendação, até porque se você nunca teve um Switch, eu acho que vale muito a pena você investir direto no OLED. A tela dele é simplesmente maravilhosa, pra jogar é muito gostoso. E eu acho que é uma... Se você tá tendo interesse, acho que vale a pena você juntar um pouquinho mais de dinheiro e ir direto pro OLED, né? Bom, eu tenho alguns jogos aqui, como vocês podem ver. Eu comprei o Zelda, Fortnite, Animal Crossing. E assim, a maior parte dos jogos que eu comprei foi pra jogar jogos indie. Eu acho que o Switch ele é uma plataforma excelente pra esse tipo de jogo. E que, na minha opinião, estão sendo os melhores que estão saindo no mercado, né? Os mercados grandes, as empresas grandes, elas geralmente não estão com um resultado tão legal com os jogos. E as indústrias indies, pelo contrário, elas estão cada vez mais mostrando que vieram, né? Porque, afinal de contas, só quer mostrar serviços. Tipo... Então, comprei alguns jogos, não são todos os jogos que eu tenho baixado aqui, porque... enfim, o console ele tem um problema com relação à memória. Principalmente as versões que não são OLED, todas as versões anteriores, elas vêm com 32 GB de memória. Isso é nada, isso não é nada, isso não vai caber jogo nenhum. Então, mais um motivo que eu aconselho vocês a comprarem o OLED. A bateria do OLED foi melhorada, essa questão do armazenamento que ele vem com 64, no mínimo 64 GB. E aí você consegue instalar mais algumas coisinhas. Aconselho também jogo muito grande, Red Dead Redemption, que saiu recentemente, o Zelda... o Witcher, jogos que são muito grandes, eu não aconselho você colocar ele aqui por download, ou seja, não aconselho você a comprar os jogos de forma digital, porque são jogos muito grandes e vão ocupar muito espaço. Então eu aconselho vocês a investirem um pouquinho mais nos jogos em mídia física, e sim, os jogos em mídia física do Switch são caros, mas eu quero salientar que você pode jogar os jogos sem precisar ficar comprando mídia física. As mídias físicas, elas são caras, elas tendem a ser caras, e a ficar mais caras, porque afinal de contas vai perdendo mercado, né, pra mídia digital. Mas eu aconselho os jogos maiores vocês realmente a pegarem mídia física, porque senão vai ocupar muito espaço no cartão, entendeu? E
Isso aqui tudo, basicamente, todos esses jogos que estão aqui em mídia digital. É basicamente isso. Eu fiz besteira, eu comprei o Animal Crossing e o Bayonetta em mídia física. Na época eu achei que ia sair um pouco mais barato, acabou não saindo. Se eu soubesse, não fosse sair mais barato, eu teria comprado em mídia física porque ia sair praticamente o mesmo preço que eu paguei. Então foram 2 jogos que eu fiz uma bobeira assim, mas no geral, hoje em dia eu vou comprar só jogo em mídia física, como por exemplo é o Zelda, o meu Zeldinha aqui é em mídia física. E todos os outros jogos aqui, com exceção desses 2 da Nintendo, e todos esses outros jogos aqui são mídia digital, né? Se eu tirasse esses 2 aqui, provavelmente, inclusive, teria muito mais espaço, que são jogos bem grandes, né? Então, assim, é uma plataforma excelente se você quiser jogar jogos independentes. Eu realmente aconselho muito a comprar o Switch. A minha experiência que eu tô tendo com ele tá sendo, assim, super divertida. Os jogos são... Primeiro que a tela OLED, ela dá um destaque a mais pro jogo, né? O jogo fica extremamente mais vibrante, fica mais colorido. Você vai pegar ele e vai jogar por horas e horas. Uma coisa legal também de salientar é que é o seguinte, dependendo do jogo que você está jogando, o Switch vai gastar mais ou menos energia. Se for jogos que não precisam de uma capacidade gráfica maior, né, que não exijam mais do console, ele vai gastar muito pouca bateria. Mas se você estiver jogando um Zelda, por exemplo, vai gastar bateria um pouco mais rápido. E é uma coisa interessante de se notar, entendeu? E de você já colocar em mente isso quando você estiver jogando. Você vai precisar dar conseguir gerir o seu tempo melhor. Falando dele na dock, é o seguinte, é impecável. Eu simplesmente acho maravilhosa a questão da portabilidade. Você pega ele, encaixa na dock, ele tá pronto para você usar. É isso. É muito bom. Você só precisa encaixar ele no HDMI da sua televisão e encaixar o cabo de alimentação na energia. É isso, é basicamente isso. Agora sim, um ponto que eu preciso salientar é que se você é uma pessoa grande, você tem mãos grandes, o Switch vai... Esses controles aqui, os Joy-Cons, eles são muito bons, mas eles vão te dar uma dor de cabeça, porque realmente é pequeno, é bem pequeno, e quando você começa a mexer, assim, eu achei que eu não teria tanto problema, eu não sou tão grande, eu não tenho nem uma mão grande, mas eu tive alguns problemas, assim, de ficar meio cansado de poder jogar, sabe? Fortnite, por exemplo, aqui, isso também tem uma outra coisa para jogo de tiro, com relação aos Joy-Cons. No Fortnite eu comecei a jogar, e quando você vai mirar, os Joy-Cons não tem precisão quase que nenhuma. Eu não sei o que acontece, mas você não consegue mexer milímetros no controle. Você tem que mexer centímetros. Então, você quer ajeitar a sua mira para colocar ela em cima do seu alvo, você não vai conseguir. Eu resolvi isso ativando o giroscópio. Então, eu jogo o Fortnite com o giroscópio ativo. Ativo num botão, eu miro onde eu quero, fica extremamente mais preciso. Aí eu pego e consigo ter um controle muito maior. Então, assim, tem esses pequenos problemas, na minha opinião. Mas essa questão da portabilidade, gente, é uma coisa que eu acho bem animal, assim. É um negócio que eu não consigo nem colocar em palavras, porque eu acho muito legal. Eu sempre gostei muito dessa questão de portátil. Eu tive o PSP, um DS, 3DS também. E a questão de você ir para os outros lugares, poder aproveitar os lugares onde você tá indo, sabe, passear e tal. Às vezes sai um jogo e aí eu queria jogar o jogo, mas aí às vezes tinha um lugar para eu poder ir. Às vezes eu não queria ir ou eu não conseguia ir porque eu queria ficar jogando. E com o Switch não rola, né? Com o Switch é só eu pegar o Switch, colocar ele dentro da case, levar e é isso, tá pronto, sabe? Agora, com relação ao preço dos jogos, eu acho que é uma grande vantagem você só comprar jogo em mídia física se ele for realmente muito grande. E jogos da Nintendo, eu tenho que ressaltar isso, jogos da Nintendo. Por quê? Porque os jogos da Nintendo não caem, eles não perdem valor, né? Então, compra o jogo, se for grande e se for da Nintendo, tenta comprar em mídia física. Agora, todo o resto, você pode comprar em mídia digital, entendeu? E tem um site chamado eShop Prices, onde você consegue ver os preços, né? Cada país, isso aqui é uma coisa no Switch bem legal também, você consegue mudar a região, o país, né? Pra você poder comprar um jogo mais barato. Então, vale muito a pena você olhar esse site, vou deixar ele aí na tela, né? shopprices.com. Você consegue ver os preços e poder escolher onde que você quer comprar ele com um valor um pouco abaixo.
Só que tem uma coisa também do Switch que eu preciso mencionar, e uma parte bem negativa, que é o seguinte: o Switch ele tem uma biblioteca gigantesca. Então, se esse é o seu problema de, será que ele vai ter jogo igual o Wii U, né? Porque o Wii U foi um desastre. A Nintendo ela não conseguiu explicar exatamente o que era o console e ele simplesmente caiu no esquecimento. Mas não é o problema do Switch, tem uma biblioteca simplesmente gigantesca. Tem muita coisa ainda, os JRPG, né, que são os RPG japoneses, e eu nem comecei a falar deles, e nem vou começar, porque senão a gente vai ficar aqui semanas, porque são realmente muitos jogos. Mas, então, uma coisa que eu preciso falar é que é o seguinte: como o Switch é um console que está vendendo muito, né, ele vendeu muito, e tem muito jogo vindo pra ele, eu percebo que muitas das coisas que vêm pra ele vêm de uma forma mal portada. Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, eu comprei aqui o Cult of the Lamb, né? Cult of the Lamb, o joguinho da ovelhinha satânica lá, o pessoal já deve conhecer. E eu, empolgado pra jogar ele, né? Abri o jogo e o jogo tá cravado em 24 frames. E assim, o pessoal fala, é porque é o hardware do console, porque é um hardware... Realmente, o hardware do Switch é um hardware bem mais antigo, deve ter uns 6 anos, né? E assim, mas o problema não é o hardware, o problema é o port, é a otimização. Eu sinto que muito jogo que vem pro Switch vem mal otimizado, entendeu? E é muito mal otimizado, assim. E é uma coisa que eu acho absurda, sabe? É uma coisa que eu acho muito absurda. E as pessoas não cobram as desenvolvedoras. Isso é uma questão das desenvolvedoras, não é da Nintendo em específico. Até porque os jogos da Nintendo rodam muito bem. O Zelda roda a 30 frames, mas 30 frames é jogável, gente, né? A gente sempre jogou jogos a 30 frames, né? A maior parte dos jogos é 30 frames. De uns anos pra cá que a gente começou a jogar as coisas em 60 frames. Pô, legal, né? Muito bacana, mas 60 frames não deixa o jogo injogável, né? E os jogos da Nintendo batem 30 frames acima. Óbvio, o Zelda tem umas quedinhas ali, mas é praticamente constante os 30 frames. E, por exemplo, o Mario Wonder, que lançou recentemente, ele bate 60 frames o jogo inteiro, entendeu? Então, isso não é uma questão do console. É uma questão das desenvolvedoras e do porte que elas fazem para esse console. Então, eu quero que vocês tenham em mente isso. E eu aconselho muito, quando vocês forem comprar um jogo pro Switch, vocês irem atrás para ver como que ele tá se comportando, entendeu? Como que ele tá rodando. E pode ser que vocês tenham uma surpresa desagradável dessas. Infelizmente, isso rola muito nesse console. O Have a Nice Death, por exemplo. O Have a Nice Death é esse joguinho você controla a morte, é um roguelike e tal. Ele roda muito bem aqui no Switch. Ele tem umas quedinhas ou outras muito, muito esporádicas, mas ele roda muito bem. Só que ele tem um bug onde, por vezes, quando eu volto para a parte inicial, para a hub inicial do jogo, o personagem simplesmente não consegue fazer nenhuma ação. Ele não consegue pular, ele não consegue atacar, sabe? Assim, ele não consegue interagir com os outros personagens, ou seja, eu não consigo comprar coisas para upar o meu boneco. E eu entrei na comunidade, né? Eu tô fazendo muito isso, agora eu tô entrando nas comunidades dos jogos, no Discord. Eu peguei e perguntei, gente, eles têm alguma previsão de consertar isso? E como é que é, né? E aí uma pessoa, um moderador, falou que eles não falaram nada. Tipo assim, como, sabe? O jogo tá quebrado, tem uma coisa quebrada nele, fazendo ele ficar com uma vida útil muito ruim aqui nesse console. Por que não consertam? E aí a pessoa me falou, eles estão pretendendo lançar uma versão mídia física, né? Talvez no próximo ano eles lancem uma atualização. Então, tipo assim, é tudo muito nebuloso, né? As empresas realmente não ligam pra como que os jogos são portados pra cá. Então eu recomendo muito vocês darem uma olhada antes de vocês comprarem os jogos do Switch, né? Pra vocês verem como que eles estão rodando bonitinho e tal. Mas, em questão, assim, de diversão, gente, é diversão garantida. É um console muito gostoso. Aconselho a comprar, mesmo que o console vai sair ano que vem, o novo Switch vai sair ano que vem. Talvez ele chegue com os problemas, porque geralmente acontece isso. As primeiras remessas de videogame sempre chegam com problema. Isso não é diferente, né? Com os consoles da Nintendo, isso acontece. Então, assim, espero que a biblioteca do novo Switch a gente possa passar esses jogos que a gente comprou já pro novo, né, console. Isso é uma pergunta que até um dos acionistas fez pro pessoal da Nintendo, se ia ter esse cross-gen, né, e aparentemente eles vão realmente colocar esse cross-gen, mas nada certo. Então, assim, o que eu posso te dizer, né, que é certo,
é que o Switch é realmente um console muito gostoso e muito bom para você poder jogar e levar para lugares e viajar e tal. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui, ó, essa aqui é a malinha que veio com esse estojo aqui, né? E jogando assim, com o controle, eu preciso ressaltar também que dá uma melhorada, tá? A questão da pegada e tal. Felizmente a Nintendo também não tem muito problema. Eu devo estar tampando a sombra da hora na minha cara, né? A Nintendo não tem problema com periféricos não oficiais. Ou seja, você pode comprar um controle e encaixar aqui na Nintendo que vai funcionar tranquilamente. Evidentemente da pataquada que a Microsoft fez recentemente de parar com o como é que fala? Cortar a conexão com todos os periféricos que não são oficiais dela. Eles querem que o jogador tenha uma melhor experiência. Faz o menor sentido, mas é isso aí. Nintendo não tem isso. Então você pode comprar controles extras para poder colocar aqui e vai funcionar muito bem também. Bluetooth também, com fone Bluetooth, funciona também. E ele acredito que tem uma entradinha P2 por aqui. Aqui, ó, acho que aqui é uma entrada P2 que também vai funcionar os seus fones tranquilamente, beleza? Então é isso, essas foram as minhas impressões do Switch. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que eu tenha esclarecido algumas coisas. De novo, acho que vale a pena vocês comprarem, principalmente o OLED, se você nunca teve o Switch, né? E é basicamente isso. Se vocês gostaram do vídeo, curte, comenta, adiciona nos favoritos e a gente se vê no próximo, beleza? Falou!